Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, quase nunca em 10 minutinhos, quase sempre em muito mais. Bom, galera, essa semana eu vou fazer algo muito diferente, mas que eu tô particularmente muito empolgado para mostrar para vocês. Essa semana a gente vai falar sobre um autor paraense, sobre um livro paraense, o que por si só já seria muito empolgante e seria muito maneiro, especialmente considerando a temática do livro que a gente vai falar. Mas isso também vai ser algo bem especial para mim, porque além da dica, além da resenha, essa também vocês vão acompanhar com exclusividade aqui no Pendurado na Estante a entrevista que eu fiz com o autor do tema do episódio de hoje. Então, alguns insights, algumas coisas que eu pensei, vocês vão ouvir das próprias palavras do autor, algo que eu sempre quis fazer, mas a oportunidade nunca surgiu, mas os astros se alinharam e agora eu consegui trazer esse conteúdo para vocês. Então, só por isso eu já estaria muito empolgado. Então, com muita alegria e com muita honra que eu anuncio que a gente vai falar hoje sobre Outono de Carne Estranha, livro premiado com o Sesc de Literatura de Melhor Romance, embora nós em breve vamos perceber que isso gerou mais consequências do que a gente pensaria que geraria. E reacendeu uma discussão muito grande e muito importante. Eu mencionei no episódio de Babel sobre o caso da censura do Prêmio Hugo, mas as polêmicas em relação a isso não precisam atravessar os mares, não. Nós temos as nossas polêmicas aqui mesmo no Brasil. Tivemos o caso do Jefferson Tenório, por O Avesso da Pele, e tivemos o caso que eu considero, inclusive, até tão grave quanto o que aconteceu com o Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza. Mas qual foi exatamente essa polêmica? Por que, de onde isso veio? E o que é esse livro? O que ele tem de tão abrasivo, de tão subversivo, que gerou tantas questões? Bom, vamos lá. Outono de Carne Estranha é um livro. Ele foi lançado pela editora Record em novembro de 2023. E ele se passa no contexto da Serra Pelada. Para quem não sabe, Serra Pelada foi o maior garimpo a céu aberto do planeta, explorada por milhares de homens na década de 80. E foi um período e um local muito marcado pela violência, pela ganância. E o livro tem essa proposta de mesclar essa reconstrução histórica e ficção para contar a história de 3 protagonistas. 2 deles são o Zusa e o Manel, que são 2 garimpeiros que se apaixonam e iniciam um caso de amor assim um pouco hesitante no começo, mas que logo vai se tornando cada vez mais profundo. E o Zacarias, que é um padre angustiado diante da própria batina. Ele acorda, ele vai pra missa, ele percebe que a cada dia mais as pessoas estão indo menos na missa, estão deixando a igreja, deixando a casa do Senhor e indo pegar nas enxadas. E todos eles tentam a todo custo bamburrar, que é a expressão que basicamente significa encontrar uma quantidade massiva de ouro e ganhar a vida e ir embora dali e fazer o seu próprio pé de meia. Só que, como a gente vai perceber durante a narrativa, isso não vai acontecer, as coisas não vão melhorar, e conforme os destinos dos 3 acabam se entrelaçando, tanto entre Serra Pelada como entre Marabá, eles vão perceber que eles precisam de uma mudança, ou eles vão ser consumidos pelo peso das próprias ambições de suas almas. Bom, esse foi um livro que eu confesso pra vocês
Eu só conheci por causa da polêmica. Polêmica essa que eu vou resumir de uma forma breve aqui. Ele foi censurado devido ao que teve um evento onde o Ayrton Souza falou, citou um trecho do livro, e as páginas do livro narram de uma forma bem visceral e bem despudorada os encontros românticos e eróticos dos personagens. Não só os encontros homossexuais, da relação homossexual, mas também do padre, onde você vai ver o padre ali no prostíbulo e se envolvendo com as prostitutas, e como isso vai refletindo também a própria jornada interna dele como pessoa. E após o Ayrton ter lido um trecho do livro, mais especificamente um trecho de uma cena de sexo entre dois homens, gerou-se um desconforto, e esse desconforto evoluiu de uma forma tão grande que a própria editora Record rompeu a parceria com o Prêmio Sesc. Uma parceria de décadas. Algo que realmente que não tinha precedentes até esse ponto e que foi muito forte. Uma atitude que eu considero inclusive positiva. Eu, particularmente, não quero focar aqui na polêmica. Vocês vão ver também que isso é um desejo do Ayrton, porque eu sinto que o livro me deu um impacto emocional muito forte. Caso vocês não tenham percebido pelo meu olhar açucarado e pela minha voz de taquara rachada, eu sou um homem gay. Surpresa. E me pegou muito porque eu sinto que talvez esse livro poderia cair. Existe aquele termo gringo que eu particularmente não gosto, porque muitas vezes ele não é muito bem aplicado, que é o bury your gays, que é o enterrem seus gays. É aquela coisa de dizer que as histórias que envolvem relações homoafetivas, seja entre homens e seja ou entre mulheres, ou entre pessoas trans, envolvem sempre terminam em tragédia. Claro, existe um certo estereótipo que estava sendo assumido pela indústria mainstream há um certo tempo. Isso vai tanto para a literatura quanto para a produção audiovisual. Não estou negando isso. Definitivamente não estou negando isso. Mas eu acho muito limitante a gente pensar em literatura queer, literatura LGBTQIA+, sempre com esse olhar de que se você está tratando de uma história mais agressiva, de uma história dura, sabe? No sentido de dificuldade, de aspereza, como se só o fato de ser uma tragédia limite porque não encaixa naquele estereótipo da representatividade positiva, eu acho particularmente escroto. Acho que isso não impede que a gente tenha acesso a outras histórias. E eu acho que o Outono de Carne Estranha, ele é uma tragédia, mas eu sinto que ele também tem uma característica. Eu não diria um aviso, mas ele é um recorte de um outro tempo. Ele é um lembrete de que o pior aconteceu e que nós, como sociedade, que nós, como brasileiros, eu como paraense também, a gente tem um dever de lembrar dessa história. A gente tem um dever de lembrar que isso aconteceu, que essa violência aconteceu, e eu não falo só sobre a violência contra as pessoas LGBT. Eu falo sobre essa dinâmica de consumismo que destrói tudo aquilo que toca. E se a gente vê isso hoje em dia, talvez em uma escala muito diferente, devido à ascensão da era digital, aqui no livro era simplesmente pelo desejo de você ter uma vida melhor, de você vai encontrar a maior bolada e você vai vencer e você vai ser muito melhor do que um dia você já foi. E eu queria muito saber, e eu perguntei justamente pro Ayrton, como foi que ele tirou essa inspiração pro livro, como foi que, de onde teve essa influência, e ele foi muito gentil em me explicar o porquê. Bem, o Romance Outono de Carne Estranha, na verdade, é um livro que vem já há algum tempo sendo maturado na minha relação com a vida e sobretudo, com a minha relação com a minha história, né? Com a minha história e com a história da minha família, na verdade. Porque o meu pai e a minha mãe, diante das notícias do surgimento do garimpo de Serra Pelada,
logo na década de 80, eles migraram para a região do sudeste do Pará, especificamente para Marabá, por conta das notícias do garimpo. O meu pai vai vir da região do Piauí e a minha mãe do Maranhão, e aqui eles vão se encontrar e vão morar juntos, né? Vão ficar juntos até a morte, praticamente, por mais de quase 40 anos. Mas o livro ele parte primeiro dessa perspectiva sentimental, dessa relação mais afetiva e mais efetiva dos meus pais. E fora isso, o meu pai foi garimpeiro, então ele trouxe para dentro da nossa casa a experiência do garimpo, e como se fosse uma espécie de assombração. E aquilo nos assombrou por muito tempo, porque ele tinha a esperança de receber o que eles chamam de sobra, que é o governo comprava o ouro garimpado no garimpo, só que o governo enrolou todos os garimpeiros, né, porque o governo estabelecia os valores e a pesagem. Então os garimpeiros hoje cobram na justiça essa sobra, e eles vão receber, não sei quando, né, a gente nem sabe se vão receber na verdade, mas tem uma coisa que eles guardam com muito cuidado, que é a carteirinha de garimpeiro, a carteirinha amarela que meu pai guardava. Então aquilo nos assombrava muito, porque a gente vem de uma pobreza muito grande e a gente tinha esperança de receber esse dinheiro cobrado na justiça para que a gente pudesse ter minimamente o básico para sobreviver num país como o Brasil. Então é daí que vem esse livro, mas é mais da minha experiência sentimental e desse assombro que nós tivemos ao longo desses 40 anos de convivência com essa história dentro da minha casa. Não tem muito a ver com a minha experiência de professor de história ou de um sujeito formado em história, né? Apesar de eu ter feito um trabalho de pesquisa sobre o garimpo, mas um livro parte mais dessa relação mais sentimental com a história dos meus pais do que provavelmente com o meu trabalho de professor de história. Bom, depois disso, eu tava querendo, inclusive, saber, por causa que o próprio Ayrton definiu o romance como uma história de amor, e eu concordo. Eu acho que tudo em relação ao Manel e ao Zusa, eu acho que existe uma delicadeza muito grande, apesar do impacto dos momentos eróticos entre eles. Se você ler o primeiro capítulo, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Tipo, a primeira frase, você leva, tipo, na cara, assim. Existe uma sensibilidade muito forte em relação a como eles vão se desenvolvendo e como a dinâmica de casal que eles têm é explorada dentro do livro. Eu achei isso muito forte. Claro que, de certa forma, o autor não esconde pra onde aquilo vai, mas eu sinto que ele não se coloca num papel de superioridade moral, ele não coloca um julgamento em cima dos personagens, e isso deixa a relação deles muito mais rica, muito mais interessante. E algo que eu também perguntei pro Ayrton era de como esse livro é uma história não somente de amor, mas também uma história de denúncia. E aí ele me disse: Na verdade é isso mesmo, né? É uma forma primeiro de mostrar um pouco dessa história do garimpo e da região do sudeste do Pará, que é soterrada pela própria história, né? Marginalizada pela própria história oficial, ou a grande história brasileira. E aí o que você tem é um processo de silenciamento. Então tinha uma coisa que me incomodava muito em relação à história do próprio garimpo, dessa história que chega mais na mídia, ou seja, os documentários, os filmes produzidos sobre o garimpo. E tinha uma coisa que me incomodava bastante, que era a ausência da representação do Estado brasileiro nessas mídias que são produzidas, nesses projetos, até inclusive artísticos, vamos dizer assim. Tem alguns livros que se passam no garimpo também, assim, que de modo indireto ou de modo bem rápido se dá também numa relação com a história do garimpo. Mas uma coisa que me incomodava muito
era a ausência do Estado brasileiro nessas peças. Então, o que você tem ali é um silenciamento ou um apagamento de toda uma história de violência criada a partir do garimpo e principalmente da intervenção militar na região do sudeste do Pará, a partir da abertura da Transamazônica e do assassinato dos militantes do PCdoB, né, da Guerrilha do Araguaia. E você tem um silenciamento total da presença do Estado brasileiro. Então, esse silenciamento era o que me incomodava, e eu tentei levar para dentro do livro essa denúncia desses vários modos de violência que existem até hoje, né, como a pistolagem, a disputa por terra e principalmente a disputa pelas riquezas naturais encontradas na região, como os minerais. Então, a minha ideia era justamente isso, trazer à tona um pouco dessa história e denunciá-la a partir de um projeto de extermínio, de um projeto sanguinário criado pelo próprio Estado brasileiro na região sudeste do Pará, sobretudo na presença do Sebastião Curió, que é o Major Curió, que foi o grande interventor na região e também no garimpo de Serra Pelada, o amando da presidência da República. Ele era praticamente o que a gente diz no enredo do romance, a representação da pátria na região. Então, o romance ele denuncia muitos aspectos de tortura, de violência, de assassinato, de desaparecimento dos corpos do Araguaia, inclusive, né? Tem até um momento em que há essa pergunta, aonde estão os corpos do Araguaia, que é uma pergunta recorrente na região. Então eu vi a minha oportunidade de levar através da literatura essa denúncia para que as pessoas possam entender um pouco da história tão emblemática do sudeste do Pará a partir da leitura desse romance também. Entendi. Como eu falei, eu achei o primeiro capítulo eu acho ele muito forte, mas eu acho que isso se espalha muito pelo resto do livro. Uma coisa que eu admiro muito principalmente porque eu não sinto que você faz um julgamento moral em cima dos três protagonistas, nem o Zacarias, nem o Zusa, nem o Manel. Eu fiquei muito fascinado principalmente pelo personagem do Zacarias. Eu me identifiquei mais com o Zusa e o Manel, por eu também ser um gay, mas no caso eu acho que o Zacarias, tanto aquele desespero que começa na cena em que ele tá vendo as poucas pessoas escassas ali na missa, e o jeito como isso desconecta não somente de Deus, mas da próprio sentido de identidade dele, por causa que a primeira coisa que ele faz, ele larga a batina e ele vai trabalhar. Então, tipo, nem mesmo as instituições que eles colocam ali permanecem. É uma coisa que drena as pessoas, e eu sinto que você faz isso muito bem, de mostrar, e não é dito, é mostrado. Eu acho que é muito importante quando a gente encontra narrativas que fazem isso, porque é muito comum, seria muito fácil de dizer, mas eu senti enquanto eu estava lendo. Então, inclusive eu gostaria de citar o meu trecho favorito do livro, que ele ficou muito comigo quando eu escrevi minha resenha no Goodreads, inclusive eu deixei ele separado, que se relaciona um pouco disso também, que é: sua vontade, naquele instante, era poder juntar as mãos de seu homem e deixá-las como se ele fosse fazer uma reza. Olhar detidamente nos olhos dele, até fazê-lo entender mais de árvores do que a palavra pepita. Convencê-lo de que somente o amor é capaz de alimentar a silhueta remota de Deus. Isso é incrível. De verdade. Eu li isso e eu literalmente tive que largar o livro um tempo e ficar matutando na minha cabeça. Então, eu queria muito entender, porque, enfim, o livro ele é tão sensível, é uma história tão delicada, tipo, do próprio ponto de vista de estrutura, de técnica mesmo, eu acho um livro absolutamente bem escrito, algo que me tocou muito profundamente. Eu senti dificuldade, às vezes, de entender, e isso atrapalhou um pouco o ritmo do livro pra mim, então, às vezes, eu tinha que parar e refletir e buscar.
Não sei se talvez porque me falte bagagem, mas emocionalmente ele ressonou muito comigo. E considerando tudo o que aconteceu, toda essa experiência do Ayrton ter lido um trecho na Festa Literária Internacional de Paraty, ou a Flip, e que isso gerou todo esse bafafá, e esses dirigentes do Departamento Nacional do SESC que estavam na plateia fizeram toda a reformulação do edital para, entre aspas, conferir aos organizadores mais controle sobre aquilo que ia ser premiado, o que basicamente disse que ele se incomodou porque tem homens transando no livro. E aí, enfim, eu perguntei pro Ayrton como essa polêmica da censura afetou a experiência dele depois de ter vencido o prêmio Sesc. Porque eles censuraram aquilo mesmo, tinham basicamente... Eu fiquei pensando, cara, eles não leram aquilo que eles premiaram? E eu confesso, a resposta do Ayrton me pegou muito. E puxando isso, trazendo agora o que você falou em relação à denúncia também, eu também fiquei pensando como toda a polêmica em relação a o que aconteceu em relação ao prêmio Sesc afetou a sua experiência e como você se sente em relação à visibilidade do seu romance. Por causa que, eu vou ser muito sincero, infelizmente, eu comecei a olhar mais para a literatura paraense, particularmente eu, desde o ano passado, porque desde que eu comecei a querer voltar com o meu programa, o meu podcast, eu achei que eu tinha uma certa responsabilidade em trazer uma visibilidade para autores paraenses, por eu ser paraense. Então, eu queria muito saber como isso você sente que isso afetou a sua experiência e como você sente sobre a visibilidade do seu livro. Foi um momento bem difícil compreender tudo o que estava acontecendo. Ainda está sendo, na verdade, porque eu estou no momento estou no meu doutorado. Estava tentando finalizar o meu doutorado com a escrita da tese para finalizar e fazer a defesa. Mas isso afetou basicamente todo esse processo, né? Eu acho que afetou muito o meu processo de escrita da minha tese, porque eu não consegui mais voltar nela desde quando começou essa história toda, em janeiro, fevereiro, nos bastidores, mas que ela veio à tona só em março, praticamente. Eu tive muita dificuldade, estou tendo muita dificuldade de voltar a escrever a minha tese de doutorado, que eu preciso terminar esse ano. Mas, fora isso, uma coisa também me deixou muito triste, porque eu queria que o romance fosse lido e fosse reconhecido pelo que ele de fato é, né? Pelo seu trabalho com a linguagem, pela sua história que ele traz e por tudo isso que ele representa dentro de uma construção poética, literária, né? Um esforço muito grande de produção. Então, eu queria que ele fosse lido por isso que você fez agora. Você lê um trecho, você para, respira e se pergunta como isso é possível, né? Como esse trabalho estético mexe com a gente. E aí você vê um romance ganhar uma repercussão por causa de um problema criado por um sujeito que não lê, né? A verdade é essa, que a pessoa que cria esse problema de perseguição ao romance internamente dentro do SESC, ele é um sujeito que não lê, ele não sabe o que é leitura, não sabe o que é livro, ele nunca precisou ler. É muito triste. E as pessoas indo ao romance, em direção ao romance, só por conta desse problema, vamos dizer assim, né, por conta dessa perseguição, dessa censura interna criada pelo SESC, é ruim para mim, é ruim para o romance, é ruim para a região norte, é ruim para a Amazônia, porque a gente já é discriminado, né? Você já vê um trabalho, por exemplo, eu estou vendo agora uma postagem da UFRA, de uma universidade, em que ele fala sobre processos de censura de livros, mas ele deixa o meu livro de fora. Não traz o debate sobre o meu livro, né? Traz sobre outros livros, mas o meu livro está de fora. Tudo isso é marca de um processo histórico de silenciamento. De silenciamento porque eles olham apenas para os livros da região central que foram censurados. Os livros que estão na margem, como na Amazônia, no norte, que são censurados, eles já foram censurados a vida toda, a vida inteira. Então, é apenas um livro a mais, né, sendo censurado. Para eles não importam isso.
Então isso me deixa um pouco, assim, magoado por conta disso, porque eu queria que meu livro fosse reconhecido pelo que ele de fato representa em trabalho com linguagem e em significado para a história brasileira, né? Então, e por isso que às vezes eu fico meio desnorteado, meio horrorizado com esse tipo de comportamento, porque desvirtua o processo estético, histórico, cultural, identitário do próprio livro. Então, isso me deixou muito assim, poxa, eu queria que meu livro alcançasse leitores e leitoras, mas porque ele de fato representa em termos de trabalho com a linguagem, né? Em termos de trabalho com a linguagem, sua relação com a realidade. Mas, enfim, aconteceu, não teve como evitar tudo isso, e algumas pessoas chegaram ao livro por conta dessa repercussão. E que bom que a maioria das pessoas que chegaram ao livro por conta dessa repercussão, eles se depararam com uma história incrível, né? Com uma história que eles não conheciam, de uma região que eles não conhecem. E ontem mesmo uma leitora postou no seu story dizendo assim, o único defeito desse livro é não lê-lo. Né? Então é isso que a gente está buscando, é buscar com que as pessoas leiam esse trabalho, ou se reconheçam, ou ampliem o seu horizonte de conhecimento de outras coisas que eles não conhecem, de outra região que eles não conhecem, de personagens que eles não conhecem. E é basicamente isso que eu quero que o livro seja lido por conta disso, entendeu? Entendi. Eu concordo muito com o que você está falando. Eu sinto que existe... Acho que não só no espaço da literatura. Por exemplo, eu consumo muito cultura pop. E acho que mesmo a gente vendo que tem crescido um olhar para o Brasil, um olhar para as questões culturais, para as questões dos nossos mitos, das nossas histórias. Existe ainda um foco muito particular no eixo sudeste, no eixo centro-oeste. É muito difícil a gente encarar uma visibilidade maior e às vezes a gente encontra pessoas que fazem as coisas acontecem aqui, aí a pessoa vai e faz a mesma coisa lá e ela ganha visibilidade como se ela tivesse aquela ideia e não existe tipo nenhuma diferença. Eu particularmente acompanho muito o cenário da literatura norte-americana e é muito bizarro como, mesmo a gente vendo que está aumentando as coisas no Brasil, a gente ainda é muito influenciado por isso. As coisas chegam muito aqui. Eu não tenho absolutamente nada contra, mas eu também não acho que... Eu sou contra quando existe a canibalização. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer, eu mesmo como pessoa que quer criar conteúdo, principalmente falando de livro, eu quis olhar tanto para o Brasil e quanto para o Pará, e uma coisa que me deixou impressionado, e até um pouco triste não ter visto antes, é que o que a gente tanto busca lá fora tem aqui, sabe? Então, existe fantasia, existe ficção científica, existe livros de denúncias como o seu, que trabalham uma história que não é só uma história em relação a ser uma história de amor entre dois homens, mas ao mesmo tempo ela faz isso de uma forma muito hábil. E ela também tem toda essa carga de mostrar uma dinâmica. Tipo, eu li o seu livro e pensei, isso não é só um livro brasileiro, é um livro paraense. É um livro de alguém que viveu, é um livro de alguém que sabe o que está falando. E poder ter esse tipo de identificação para mim, que talvez para outras pessoas que estão lendo pode parecer, entre aspas, muitas aspas, mais exótico, porque usa uma forma de linguagem, usa uma coisa que não é igual àquela padronização que a gente encontra na televisão. Já seria para mim algo muito grande, mas o fato de ter realmente sentido batido tão forte em mim foi um bônus melhor ainda. Eu queria só dizer que eu sou muito grato por você ter escrito esse livro. Eu sinto muito pelo que aconteceu, obviamente. Ninguém quer isso, com certeza. Mas eu fico feliz que as vozes estão começando a surgir, estão trazendo esse assunto à tona. As pessoas estão olhando pro Pará. E eu não falo só de olhar pro Pará, porque infelizmente também tem a questão que as pessoas olham pro Pará, elas vão olhar só pra Belém. E o Pará é
muito maior do que somente Belém. Então, eu queria muito te agradecer por ter cedido o teu tempo e por ter me ouvido. Eu fico muito feliz. Eu espero que você não seja o último autor do Pará que eu traga aqui, mas como você é o primeiro, eu fico realmente muito feliz de ter tido a oportunidade dessa conversa. Vou continuar acompanhando o teu trabalho. Caso você lance muito que você lançar um livro novo, me mande. Eu realmente fiquei muito feliz, apesar de ser um livro triste, bastante triste, mas tão bonito. Eu fiquei feliz ainda assim. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Eu queria ler um pedaço do livro, de repente, para as pessoas virem. Por favor. E em forma de agradecer a você ao convite. Eu aceito de pronto porque eu tenho uma dívida com o livro, com a leitura. Né? Eles transformaram a minha vida. E, além disso, a gente precisa falar sobre essa história, né? Esse livro precisa ser lido, como você disse, assim, alcançar mais pessoas para a gente poder melhorar, pelo menos, as estatísticas de violência nesse país. Eu separei aqui aleatoriamente um trecho para as pessoas que vão nos ouvir e vou ler para vocês agora. Dentro da cava, esperando o saco ser embrumado com cascalho, foi que Zacarias sentiu pela primeira vez ódio de si mesmo, raiva do céu, de Deus, da Santa Ceia, das epístolas. Desejou estar lá, sentado em uma das cadeiras, aproximar-se de Cristo antes de Judas, beijar a bochecha do santo homem e sentir o espanto de cada apóstolo, rir de Pedro, condenado a negar o mesmo homem por 3 vezes. Ao ver o saco quase cheio de cascalho, o melechete escorrendo, sentiu nojo de todos os santos, dos bate-paus, do marechal, dos pedaços da Bíblia em sua cabeça, da PA 155. Talvez a mulher concebida sem pecado olhasse com ternura, pois ele estava no exato lugar onde a pátria não fazia sentido. O saco de cascalho, amarrado e sustentado ao redor dos ombros, a camisa empetecida de melechete. Em que lugar o meu umbigo foi enterrado? Na porteira de alguma fazenda? Meteu-se em uma fila e caminhou lentamente pensando nisso. Atravessou vários barrancos. À sua frente, alguns gemiam de dor, descalços, subindo as escadas diante dos olhos de outros de pouca fé. Ensinou a rezar uma salve rainha, somente mexendo bem devagar a língua. Ao terminar de subir o último degrau da adeus mamãe, sentiu-se cansado, igualzinho a quem teve a obrigação de engolir o desprezo por todos os milagres. Fez uma promessa. Caso bamburrasse, iria mandar fazer o retrato grande do marechal. No outro dia voltaria ao garimpo só para dependurá-lo na porta da igreja e ver se assim mais garimpeiros iriam à missa quando fosse para lá o novo padre. Quando Zacarias desceu a cava, segurando firme o saco ainda vazio, olhou detidamente outras formigas subindo as escadas, espalhados de maneira disforme entre os barrancos. Introspectivo, percebeu em cada um deles a tarefa de elaborar o desenho de um Cristo obrigado a subir a escada para ser crucificado. Mais uma vez, os garimpeiros estariam esquecidos do pão e do amor por causa do dinheiro. Ao longe, viu o marechal rodeado de bate-paus, a mão direita a todo tempo por cima do revólver preso na cintura. Sorria satisfeito porque proibira a entrada de mulheres, armas e bebidas. A venda do ouro somente na agência improvisada da Caixa Econômica. Os homens gesticulavam, as mãos frenéticas. Os bate-paus sorriam. No primeiro dia de formigas, Zacarias ficou com vontade de sair do brefo. Desejou ver os 10 garimpeiros do barranco bamburrados pegar o transbrasiliano e desenterrar o umbigo onde houvesse. Voltar ao garimpo e enterrá-lo na boca amarela do marechal. Emudecê-lo. Nunca mais ele teria coragem de exclamar: aqui eu sou a pátria. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. De verdade verdadeira. Porque eu realmente queria saber como ele sentia sobre a visibilidade do romance dele depois do fato. Enfim, gente, esse foi o episódio da semana. Eu sei que esse foi um formato muito diferente daquele formato que eu faço, mas eu tô muito feliz que eu pude ter essa conversa com o Ayrton. Ele cedeu o tempo dele para poder falar comigo. Eu fico feliz que eu pude falar com vocês sobre o livro.
Eu espero que de verdade vocês leiam. Ele está em promoção na Amazon agora. Eu creio que vai durar por tempo limitado. Então, se você quiser comprar um livro paraense de qualidade, de intensa e muito bem feita reconstrução histórica de um período apagado, se você quer algo que olha para o norte, não apenas o norte mais divulgado pela grande mídia, mas as pessoas que vivem aqui, as pessoas que estão aqui, se você quiser algo que traga essa realidade para perto de você, leia O Trono de Carne Estranha. Eu garanto que a experiência vai valer a pena. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo. Muito obrigado mais uma vez por me ouvirem. Muito obrigado pela audiência. Meu nome é Lucas Mendes. Esse é o Pendurado na Estante e a gente se vê semana que vem.